Amém? Bom estarmos aqui. Sabe de uma coisa, gente? Há 46 anos atrás, era um domingo cedo, como este, estava frio, não estava calor. E a água também estava fria. Não era aqui, obviamente. Eu desci as águas do batismo. Foi nesta semana, só que no lugar de dia 9, que é hoje, era dia 4 de março de 1979. Faz tempo, eu tinha até cabelo naquela época. Foi quando eu desci as águas do batismo. Eu nunca esqueço desse dia. Falei para os batizandos há pouco. Eu nunca esqueço do meu batismo. Não esqueço de quem me batizou, claro. Pastor Antenor Tomás, pai da pastora. Não esqueço dos diáconos que estavam no batistério. Um era o saudoso Carlinhos Menegossi. E a diaconisa era a pastora Neide, que estavam lá. Eu não esqueço de quem estava sentado do meu lado. Tinha um banquinho numa salinha que tinha do lado ali, aguardando na hora de subir a escadinha e descer no batistério. Eu não esqueço de quem estava do meu lado. Lembro do rosto dele, não lembro do nome, nunca mais vi, mas ele estava lá comigo, nervoso como eu, jovenzinho ainda, 16 anos, para descer as águas do batismo. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz nesses 46 anos, mas do meu batismo eu não me arrependo. Pelo contrário, sempre que eu lembro, eu me emociono, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu disse para eles isto, depois, claro, de entregar a minha vida para Jesus. Senão, o batismo não significa nada. Mas eu não procuro, ou eu sempre procuro lembrar, valorizar, e eu falei para eles, toda vez que tem batismo, e eu estou em todos, por motivos óbvios, então, eu sempre lembro do meu. É como se eu estivesse descendo as águas novamente. Tudo bem, eu ensinei vocês que só se morre uma vez, tá? Mas, de maneira figurada, eu lembro do que aconteceu comigo, da minha decisão, das lutas que eu tive, mas permaneci firme nesse propósito, de amar a Jesus, e de dar esse testemunho, obedecendo, porque batismo é isto, é ato de obediência. Então hoje é uma manhã de festa, toda manhã é manhã de festa, porque é dia que Deus concede para a gente, festa porque estamos aqui como família cristã reunida, e festa porque é batismo, tempo de celebração, e juntos aqui no céu, uma comemoração sem fim e sem tamanho, uma alegria incontida, principalmente no coração de Jesus, que é quem pagou o preço por tudo isso, que é quem pagou o preço por mim há 46 anos atrás, tá? Por todos nós. Então, é tempo de celebração e de alegria. Coube a mim o privilégio de trazer a palavra de vocês, obrigado, nesta manhã. Sabe que nessa semana também, nós tivemos hoje é dia 9, 8, dia 7 de março, primeira sexta-feira de março, é o Dia Mundial da Oração. Data essa que não é oficial, não foi feriado, mas é comemorada nos meios eclesiásticos, né, nas igrejas, nos meios cristãos, mas é o Dia Mundial da Oração. Claro que é uma data que foi criada por um grupo de mulheres, sempre essas mulheres maravilhosas, tá? Círculo de oração, mulheres que oram, meu Deus do céu, lá dos Estados Unidos e do Canadá, que já lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, planejaram e implementaram essa data para que todo o cristianismo mundial estivesse orando por missões, orando por obras sociais, orando pela igreja. Então, toda primeira sexta-feira de março é o Dia Mundial da Oração. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre oração.
costumo falar que oração faz parte da base alimentar espiritual de todo cristão. Tipo o nosso bom e velho arroz com feijão, a base alimentar do brasileiro. No mundo inteiro, arroz com feijão são os alimentos mais consumidos, ora mais um, mais outro, mas enfim, agora no Brasil não perde para ninguém, ganha de todo mundo. Basicamente é arroz com feijão que nós comemos. Carboidrato, um pouco de proteína mais vindo lá do feijão, o arroz é mais carboidrato, e a oração também, junto com a palavra de Deus, forma essa duplinha insubstituível na manutenção da nossa fé. Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus, assim como o feijão contém ferro, nos dá força, criamos raízes, temos firmeza, solidifica a nossa crença, a nossa escolha com relação ao batismo, e arroz, carboidrato, energia, alegria, disposição, testemunho, satisfação. Então, Bíblia e oração são fundamentais para a manutenção da nossa fé, para firmá-la mais e para que possamos, bem nutridos espiritualmente, e é isso que a palavra e a oração faz, nós damos um testemunho, nós proclamamos, nós anunciamos a palavra de Deus através do nosso dia a dia. Então eu quero, diante dessa breve introdução, falar um pouco do arroz, ou da oração da nossa fé. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1, nós encontramos os discípulos chegando para Jesus e pedindo para que ele os ensinasse a orar. E a princípio, esse pedido daqueles discípulos era um tanto quanto desnecessário, porque como judeus, eles tinham o hábito de orar. O judeu ora bastante. Assim como outros de outras religiões, como o muçulmano, eles oram bastante. Tá? O judeu tem até os seus livros de oração, e eles valorizam esse tempo de conversa com Deus, de conversa com o Criador. Mas aqueles discípulos entenderam que a oração que comumente eles proferiam, eles praticavam, não era correta. Na verdade, se observarmos esse capítulo, desde o 10, mas a partir do 11, nós vemos Jesus falando sobre a oração inócua que era praticada pelos fariseus, pelos religiosos, que não era de coração, não era verdadeira. A oração que eles faziam não era de coração, e Jesus traz um ensinamento muito sério a respeito daquela oração que não fazia efeito, que não produzia nada, que não passava do teto. Você deve ter ouvido já essa declaração, oração que não passa do teto, bate e volta. Oração sem fé, sem autenticidade, sem ser de coração, sem ser verdadeira. Então aí os discípulos, vendo, ouvindo aquilo, pediram, e eles dizem para o Senhor Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Aprendemos aí que João Batista também quebrou o protocolo na maneira como falava com Deus. João Batista também acrescentou ou trouxe um diferencial na maneira como os discípulos dele deviam se achegar até Deus. E eles pediram para Jesus que os ensinasse a orar. E aí nós temos o nosso velho e bom, velho, não velho, antigo, mas atual, a oração do Pai Nosso. Oração esta que o Senhor Jesus ensinou, não para que fosse repetida mecanicamente, como se as palavras exatamente pronunciadas produzissem efeito, operassem milagres, mas como um modelo de oração. Pai Nosso não é uma oração que deve ser repetida mecanicamente. Podemos até orar o Pai Nosso, mas fazendo nossas as palavras do Pai Nosso. Porque a oração que Deus ouve não é aquela que sai das nossas cordas vocais, da nossa boca. A oração que Deus ouve é aquela que sai do coração. É essa voz que Ele ouve, aquela que é do coração.
Então, o conceito de que o Pai Nosso deve ser repetido mecanicamente, muitos, foi o meu caso, aprendi quando criança a orar o Pai Nosso, pequena diferença aqui e ali por conta da versão bíblica, mas é a mesma coisa, achando que as palavras em si são milagrosas, poderosas. Não, amados, não. A oração do Pai Nosso é apenas um modelo, um exemplo que o Senhor Jesus trouxe para os seus discípulos e, claro, por extensão, para todos nós, onde ele aborda alguns assuntos, e é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã, que devem existir em todas as orações que nós fazemos. O Pai Nosso é um modelo de oração. E os princípios nele contidos devem estar nas nossas outras orações, devemos sempre estar orando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que devemos orar sem cessar, estarmos sempre falando com Deus. Ok, gente? Nesta oração, nós aprendemos que Jesus nos ensina a fazermos 3 pedidos relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. E como disse, repito, é um modelo. Sempre que formos orar, qualquer tipo de oração, para qualquer situação que possamos passar, é importante que esses elementos, se não todos, alguns deles, principalmente os 3 relacionados a Deus, se façam presente. Porque não é apenas as palavras que pronunciamos quando oramos, mas a maneira como oramos, a motivação para orarmos é fundamental. A razão por que estamos orando, o espírito da oração, nossa motivação é fundamental. Não adianta palavras bonitas, elaboradas, rebuscadas, se o coração está alheio a tudo, se não há fé verdadeira, se não há comunhão, se não há relacionamento, se não acreditamos, se é algo apenas de momento, não adianta. É preciso que haja de fato um reconhecimento de quem é Deus. E na oração do Pai Nosso, nós vemos o nosso amado Jesus ensinando isso. Os 3 pedidos relacionados a Deus, vamos ler o texto daqui a pouco, tá? Mas os 3 pedidos relacionados a Deus, contidos na oração do Pai Nosso, eu vou tossir. Não é eu vou tossir, tá? Mas é, que o seu nome seja glorificado. Primeiro pedido relacionado a Deus, que o seu reino venha. Segundo pedido relacionado a Deus, que a sua vontade seja feita. Depois desses 3 pedidos, onde Jesus enfatiza a importância da relação, da comunhão, o reconhecimento da soberania, do poder, da autoridade, do querer, da supremacia de Deus, aí sim vem os 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. A pastora Vera, quando estávamos conversando sobre esta palavra, ela disse, são os 3 P's, porque aí nós temos o pão nosso de cada dia, provisão, aí nós temos perdoa as nossas dívidas ou ofensas, perdão, e nós temos não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal, proteção. Então, após o reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus, da vontade plena dele, vem o pedido pessoal, provisão, perdão e proteção, os 3 P's. Via de regra, sejamos sinceros, nós começamos com os P's, talvez não 3, 6, 16, 26, e fazemos uma lista. Por exemplo, provisão, a gente não fala o pão nosso de cada dia, a gente fala o pão, fala a manteiga, o requeijão, e vai Deus, coloca um queijinho no meio, a gente começa a pedir mais algumas coisinhas, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos comer, dá para colocar um alcatra, um contrafilé também aí Deus, coloca que é bom, ou então um ovo que está caro, barbaridade, né? E até estava conversando com uma pessoa ontem, utilidade pública, o peixe não subiu, o ovo sim, como é que pode, tá? Então, enfim, acrescentamos os P's,
proteção então, meu Deus do céu, me livra disso, me livra daquilo, ai, 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 socorro, está perto, está pegando no meu calcanhar, oh Deus, cadê o Senhor, me socorra aqui, cadê o seu amor, onde o Senhor está, dá para vir aqui, porque está do outro lado do mundo, vem aqui me ajudar, o Senhor está muito ocupado, está conversando com algum anjo aí, me atenda aqui por favor, Senhor, como nós pedimos, perdão, aí perdão, perdão pelo que os outros fazem contra mim, perdão pelas falhas alheias, perdão por tanto pecador, perdão por não sei o quê, porque Senhor, o Senhor sabe como é que é, a carne é fraca, né? Sabe como é que é, a pressão é muito grande, não é fácil ser cristão, enfim, direto nós vamos nos pés, direto quando oramos, é fato gente, oramos, geralmente na necessidade, oramos, geralmente na dificuldade, oramos geralmente quando precisamos de algo, ou quando agradecemos por algo, pelo que recebemos, ok, eu oro agradecendo, pela bênção que Ele me deu, eu até brinco dizendo que tem um velho hino, né, que diz assim, eu venho buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar, você vem buscar uma bênção, espera, primeiro para mim Ele vai dar, não é assim a música, mas esse é o sentimento de muitos, eu quero a bênção, e se alguém dá testemunho, muitos, e eu? Quando vai ser? Ou então, cara é joia, a irmã é uma bênção, então vai falar, legal, ele recebeu, logo vai ser a minha vez, logo vai ser a minha vez, geralmente ao darmos graças, é por isso, nossas orações são recheadas de petições pessoais, de situações circunstanciais, onde, de acordo com o que está ocorrendo, clamamos, oramos, buscamos, choramos, até jejuamos. Jejum não move a mão de Deus, jejum não é para convencer Deus, jejum é para preparar você para aquilo que Deus vai fazer de acordo com a soberania dEle. Não jejue para Deus fazer, jejue porque você crê que Ele vai fazer, e você precisa estar preparado, em forma, jejum é para ter disciplina, eu vou jejuar para Deus abrir as portas, não precisa, Deus é bom, Ele vai abrir a porta no momento certo, na hora certa, porque Ele te ama, até porque ninguém merece, não é pelo fazer, é pelo ser, ter vida com Ele. Então muitos agem dessa maneira, e na oração do Pai Nosso nós vemos o nosso Mestre amado ensinando que não deve ser assim, que não devemos orar dessa maneira, já de pronto, já de cara. Vamos ler o texto? Não é Lucas, porque Lucas o Pai Nosso está bem curtinho. O médico amado, quando registrou este ensinamento de Jesus, ele usou poucas palavras. Eu quero ler em Mateus capítulo 6, onde nós temos esta oração completa, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Trouxeram a Bíblia? Você sabe que trazer a Bíblia na igreja é legal? Você pode levar no açougue, você pode levar na padaria, você pode levar no supermercado, não tem problema, pode levar a Bíblia. Mas na igreja, dá certinho, eu não sei que liga que tem, mas tem, trazer Bíblia na igreja combina muito bem, tá bom? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, é só uma questão de tradução, assim como perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repito o que disse há pouco. Você pode repetir essas palavras. Sabemos de cor, muitos sabem de cor. Quem sabe Pai Nosso de cor? Muito bem. Esse foi o texto mais fácil para colocar no telão, né? Você nem precisou ficar olhando lá. Eu nem precisei ficar lendo aqui, tá? Dê uma olhadinha porque eu estou nervoso, tá bom? Mas tudo bem. Agora, você pode repetir.
mas eis que sejam suas as palavras. Ore o Pai Nosso, tipo, meu Pai. Até porque Jesus começa essa oração exatamente com essa palavra Pai. Não seria mais legal falar Senhor Nosso? Não seria bacana falar Todo-Poderoso Nosso? Afinal, falar com Todo-Poderoso não é para qualquer um. O Todo-Poderoso não é qualquer um. Não podia então falar Deus Nosso, mas ele fala Pai. E por que ele usa a expressão Pai? Porque isso mostra proximidade. Porque isto ensina intimidade. Porque isso traz o entendimento de que Deus é família. Ele é o nosso Pai. É aquele que nos trouxe à existência. É aquele que nos fez. E por tanto nos amar, nos deu através de Jesus Cristo a oportunidade de nos tornarmos filhos. Sabe que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque Ele é o Criador. Nos tornamos filhos quando entregamos a vida para Jesus, ao nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia ensina que recebemos o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, através do qual podemos chamar Deus de Pai. Então nem todos são filhos, mas podem ser, porque Ele quer ser o Pai de todos. Mas de fato, Ele é Pai daqueles que são filhos. E somos filhos, repito, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquilo que muitos, se não todos, fizeram, e em especial os batizandos da manhã. E aí Ele é nosso Pai. É por isso que Jesus usa esse termo tão comum, tão conhecido, mas infelizmente tão distorcido, porque muitos, ao se dirigirem a Deus como Pai, o fazem através das lentes do pai terreno, e se o pai terreno não foi ou não é lá essas coisas, isso pode atrapalhar a visão que a pessoa tem de Deus, mas fique tranquilo, Deus é um Pai perfeito, Deus é um Pai maravilhoso, Deus é um Pai todo-poderoso, Deus é um Pai que não nos deixa, não pisa na bola, não tem perigo. Então você pode chamá-lo de Pai com a boca cheia e mais ainda com o coração cheio, com toda a alegria. Entenda uma coisa, um rei não pode, ou melhor, um rei pode não ter filhos. Um senhor, porque Jesus podia ter falado também, Rei nosso, Senhor nosso. Então um rei pode não ter filhos, um senhor pode não ter filhos, mas não há pai sem filhos. Chamamos Deus de Pai nas nossas orações, porque nós somos filhos dele. Gente, filho não pede audiência para ir junto ao seu Deus, ao seu Senhor. Ele pode entrar a qualquer hora, ele pode falar a qualquer hora, ele pode ter intimidade, tipo pular no colo, ter comunhão com o Senhor a qualquer hora. Entenda isso, não tem perigo de falar, Senhor, desculpa se eu estou incomodando, não existe isso. Senhor, desculpa, não sei se a hora é propícia, é em todo tempo. Senhor, eu sei que o Senhor está ocupado, não tem perigo, se não houvesse mais ninguém, Ele ia te ouvir, ia te amar como ninguém. Assim como Jesus, se não houvesse mais ninguém, Ele morreria por você da mesma forma, porque Ele ama você, Ele ama a todos, Ele vê a todos, mas Ele vê você, é de maneira individual. Ele é Pai, podemos ir até Ele, podemos falar com Ele, podemos buscá-lo de todo o coração. Ele nos acolheu como filhos amados. Você entende isso? Você entende o ser amado por Deus? Ele é nosso Pai, que está nos céus. Ele é onipresente. O estar nos céus não quer dizer limitação de lugar, quer dizer soberania. Ele é Rei, Ele é Senhor,
Todo-Poderoso, glorioso, Deus de amor, Ele é soberano, Ele reina nos céus, Ele reina na terra. O salmista diz: do Senhor é terra e tudo que nela há. Ele é Senhor, Ele é Senhor, é Ele que manda, é Ele que comanda, Ele tem os propósitos dEle. E aprove a soberania de Deus que vocês estivessem aqui hoje para descer as águas do batismo, e todos nós estivéssemos aqui para celebrarmos essa grande festa. Santificado seja o teu nome. Ele é santo, Ele é santo. E quando santificamos a Deus, estamos dizendo com isso que dele nos aproximamos, e quanto mais perto estamos desse Deus santo, nós também somos santificados. Olha que legal, nós também ficamos cada vez mais parecidos com Ele. Olha que legal. Eu ensinei para vocês agora cedo o que significa cristão, né? Alguém lembra o significado da palavra cristão? Cristo menor, muito bem. Cristão é um Jesusinho de 1,20 m, não é isso que está querendo dizer, mas cristão é alguém parecido com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando santificamos a Deus, reconhecemos a santidade, a perfeição, a soberania, quem Ele é, de acordo com a nossa limitada compreensão. Entenda uma coisa: o Deus que se revela na Bíblia, Ele se revela na proporção que o ser humano limitado pode compreender. Há muito mais, Ele é muito grande. Eu creio que nem a eternidade será suficiente para conhecermos este Deus tão grande, tão poderoso e majestoso. Ele é santo, Ele é perfeito. E quando dele nos aproximamos, nós também somos purificados, nossa vida vai mudando, entendemos o que é errado e aquilo que não agrada a Deus, vamos deixando e cada vez mais parecidos com Ele. Ao santificar a Deus, no fim você é santificado. Santo quer dizer separado. Agora penso que ficou mais claro. Separado. Não sou mais a mesma pessoa, não quero ser mais a mesma pessoa. Venha o teu reino, venha o teu reino, o reino de Deus, a soberania de Deus, os propósitos de Deus, o querer de Deus, seja feita a sua vontade. Um dia, há muito tempo atrás, um rapaz chegou para mim no serviço e falou: a sua igreja, agora você é cristão, né? Você é crente, a sua igreja proíbe isso, aquilo. Aí eu falei, claro que depois de um tempo, com um pouco mais de experiência com Deus, eu falei: não, minha igreja não proíbe nada, eu me proíbo. A questão é que a verdade de Deus passa a ser a minha verdade, a vontade de Deus passa a ser a minha vontade. Então não é a igreja que proíbe, ela não proíbe, eu me proíbo. Não é Deus que me proíbe, não é a Bíblia que proíbe, eu me proíbo. Eu não vou fazer mais isso, eu não gosto mais disso, eu não quero mais saber disso, porque eu sou nova criatura, porque a vontade de Deus é soberana na minha vida. Então ninguém me proíbe, eu é que tomo as decisões. Claro que resultado da vontade soberana de Deus que muda o meu interior. Claro, resultado da vontade soberana de Deus que é a melhor, que não tem nem concorrência, ela é a melhor. Sempre fazer a vontade de Deus vai dar certo, sempre. Mas não, eu estou fazendo algumas coisas boas aqui, como por exemplo, eu parei de mentir no serviço, fui demitido. Eu estou tendo problemas com os colegas de trabalho que eram meus amigos, e agora que eu parei de contar as piadas, ou rir das piadas, ou ter as conversas obscenas, ou falar mal dos outros, eles me discriminam. Amados, isso é pontual, isso é passageiro, vai dar certo, a vontade de Deus vai dar certo, você vai ser abençoado, até porque, não esqueça de uma coisa, o céu é logo ali, né, gente? Temos uma eternidade nos aguardando, não importa se aqui, como Jesus mesmo disse, tenhamos aflições. Temos a eternidade, gente. Essa vida, por mais longa que seja, ela não é nada. Não posso nem usar a ilustração de uma gota no oceano, é menos que isso, diante da eternidade que Deus tem para nós. Vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena permitir que Ele reine em nós.
Aqui estão os 3 pedidos relacionados com Deus. O reino de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, a santidade dEle. Então, na sua oração, do seu dia a dia, entenda isso. Não começa já mostrando a listinha de supermercado. Ó Deus, os pedidos são esse aqui, esse. Ah, esqueci de mais um, espera um pouquinho, Deus. Cadê caneta? Escreve ali, está aqui Deus a listinha. Eu vou tomar um café, depois eu volto para pegar. Parece que você vai no supermercado. Parece que você vai no armazém, na padaria. Isso é coisa da minha época, né? Onde você, quando eu era pequeno, eu dava a listinha que minha mãe dava da compra. E o balconista do armazém fazia a compra, colocava tudo na caixa, no pacote e me dava. Eu nem sabia o direito que estava lá dentro, mas enfim, eu dei a lista para ele, eu sei que ele vai dar todos os itens. Muitos fazem assim na sua oração. De cara apresenta a lista, e que listão? Calma. Se coloque diante de Deus, reconheça quem Ele é. Ele é Senhor. Adore a Ele não pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é, repito. Adore a Ele pela sua grandeza e majestade, agradeça a Ele, tenha um coração grato, gaste a maior parte do seu tempo de oração com gratidão, louve a Ele. Tudo bem, nem que você tenha uma voz da cara rachada como a minha, cante um hino. Deus é bom. Tem perigo dele falar, Ele não vai falar, ai Jesus, dá uma olhada. Ele vai falar, uau, que lindo. Foi Ele que deu essa voz para mim, ninguém mandou. Tá certo que também eu podia melhorar, né? Mas enfim. Então, adore a Ele. Mostre amor. Mostre gratidão. Não pelo que Ele tem feito, mas por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é soberano. Você entende? Criador dos céus, Criador do universo, gente, universo. Que para nós seres finitos é infinito, não é? Para Deus, Ele fez. Onde Ele mora é maior. O céu é maior que o universo. Meu Deus do céu, quanta coisa. Que eternidade maravilhosa todos nós teremos. Como eu tenho que agradecer. Tudo bem, eu quero pão. Quando falo o pão nosso de cada dia, não é errado pedir pão. Quer dizer também, arruma um trampo para mim, Deus. Toca no coração do meu patrão para que ele me dê aumento, Deus. Abençoa, opera o milagre de apagar a fatura do cartão de crédito, Deus. Senhor, toca no coração do banco para que ele esqueça de mim e pare de ficar me ligando, me convidando para uma conversa, porque o meu saldo está meio estranho lá, Deus. Não é errado você pedir o pão, a roupa, a comida, o cartão de crédito. Não vem não, você que fez, não foi Deus. Não vem falar, a cartão de crédito é do diabo, não é seu. É seu nome que está lá. Fábio Luiz Alves. Não está o nome Satanás da Silva Sauro, é o seu nome que está lá. Então é você que fez, encare, assuma. Resolva. Mas, quem não faz? Deus me ajuda aí. Me ajuda aí a administrar corretamente, a parar de usar um dinheiro que não é meu, para comprar o que eu não preciso, para agradar quem eu não conheço. Geralmente é assim, quando usamos o crédito. Tá? Claro, há situações em que recorremos muitas vezes, mas tome cuidado. Enfim, não é errado pedir pão, mas você entende como é diferente? Você entende como entrar pelas portas da adoração e do louvor na sua oração? Até diminui o pão que você quer. Até você corre o perigo de depois de ter um tempo de adoração, de contemplação, de exaltação, chegar para Deus e falar, Senhor, a lista. Tu sabes, e pronto. Obrigado aí, Deus. É nós. Até daqui a pouco. Ou vamos continuar conversando? Aí as petições a nosso respeito, elas ficam em segundo, em terceiro, em quarto, em último plano. Mas ok, você pode pedir, Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas. Ai, ai, ai. Aí a situação é um pouco complicada. Na escola que eu dou aula, eu ensinei o Pai Nosso para os alunos, e eu falei sobre isso. É a parte, se não a mais, uma das mais difíceis desta oração modelo. Porque eu estou condicionando o perdão de Deus. Perdoa nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos. Tipo, só me perdoe se eu perdoar, viu Deus? Ah, mas e aí como é que eu faço com a mágoa? Lascou, como diz o outro. É melhor tirar essa mágoa. Mas o que eu faço com o ressentimento? É melhor tirar esse ressentimento, porque você está condicionando o perdão de Deus ao seu perdão. A resposta de Deus, a sua resposta à ofensa do outro. Aqueles é qualquer um. Até mesmo aquele ou aquela, você lembrou, né? Até mesmo aquele que não merece. Bem que Deus podia mandar um raio, bem que Deus podia mandar cair uma pedra na cabeça, de 1 tonelada, aqueles, qualquer pessoa, você condiciona, você quer perdão, segundo essa oração modelo, porque perdoa. Não dá para se apresentar a Deus, e é o que estamos fazendo aqui, nesse culto matinal, não dá para adorar a Deus, com mágoa no coração, com ressentimento, sem querer liberar, sem perdão, sem buscar socorro. Limpa meu coração, tira esse sentimento, eu não quero, eu quero perdoar, eu quero deixar para lá, eu não quero guardar isso aqui, que vai me matar espiritualmente, vai me afastar do Senhor, porque o que acontece? E na palavra nós aprendemos que se vamos apresentar uma oferta a Deus, devemos, se tem uma pendência com alguém, primeiro acertar aquela pendência, para depois se apresentar em adoração ao Senhor. É o que na oração do Pai Nosso Jesus nos ensina. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendidos, ou devedores. Entenda isso. Deus tem prazer em perdoar, meu Deus do céu. Deus fala, meu Deus do céu, meu eu do céu. Claro que Ele quer perdoar, gente, Ele é perdoador. Perdão é sobrenome dEle. Ele tem alegria em perdoar você. Quantas vezes? 7. Pedro perguntou para Jesus, espertinho, né? 7 era um número simbólico, que significava muitas vezes, e Jesus veio muitas sobre muitas, 70 vezes 7, ou quantas vezes mais forem necessárias. O mesmo pecado por dia, meu Deus do céu. Deus perdoa, fique tranquilo, Ele perdoa você, Ele tem prazer. Mas condicionando, olhe para o seu coração. Cuidado com aquilo que você abriga lá. Cuidado com os sentimentos. E não nos deixes cair em tentação. O que eu falei hoje para vocês? Não podemos impedir uma ave de ficar dando voltas sobre nós, mas podemos impedi-la de pousar nas nossas cabeças e fazer ninho. No caso da minha, não ia ter nem onde fazer ninho. Então, você não pode impedir a tentação de vir, mas você pode resistir. Você pode vencer. Deus te dá condições, Ele te capacita, Ele te ajuda. De que maneira eu vou resistir à tentação? Pelo conhecimento e prática da palavra e pela oração. Comunhão, proximidade, feijão, força, arroz, energia, intimidade. Eu resisto aos ataques, às lutas, Ele me ajuda. Não me deixes cair em tentação. Ele não vai deixar, Deus não tenta ninguém, diz a palavra. Mas Ele permite. Mas não esqueça de uma coisa: Deus não dá nenhuma provação além do que podemos suportar. Sempre, 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 sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Como muitos aqui ouviram em mensagens anteriores, está no fundo do poço, não tem saída. Tem, olhe para cima.
Olhe para Deus. Esta é a oração, modelo que Jesus deixou. É assim que devemos orar. É dessa maneira que aprendemos a orar, sempre reconhecendo quem é Deus, adorando e bendizendo a Ele. E depois, pega a listinha. Pega a listinha. Com todo o temor. Mas entenda uma coisa, Deus é obrigado a falar sim, porque eu exijo. Porque a tua palavra diz. Tem muita gente que fala a tua palavra diz porque conhece a palavra. Tem gente que fala a tua palavra diz porque usa a palavra como uma forma de coação, de imposição, de obrigar Deus a abençoar. Deus é obrigado a falar sim? Não. Esses três aqui que eu já mostrei para você. Sim, não, e tem hora que ele fica quieto. Ele não fala. Então, ao apresentar a sua listinha, escute o que ele está respondendo. Sim, não. A seu tempo, da minha maneira. E aí você termina como Jesus termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Onde você reconhece a soberania. Não importa a resposta, de Deus ela é a melhor. Se é não, que não maravilhoso. Se é silêncio, deixa eu ver se não é cera, deixa eu ver se não é desatenção. Estou atento, com os ouvidos abertos, e não escuto nada, eu espero. E enquanto eu espero, eu louvo. Enquanto eu espero, eu adoro. Enquanto eu espero, eu descanso. Estenda as cordas da oração. Como vemos o nosso tema do ano, estenda as cordas da oração, alongue. A fé, a oração é isso, é a corda que nos conecta com Deus. Fica firme e confia nele. Amém, queridos? Feche seus olhos.